22 e o versículo de número 31. Já vou te avisar, o que eu falei no começo talvez não tenha nada a ver com o que eu vou falar agora, tá? Mas Jesus vai falar ao seu coração. Hoje é uma noite de restauração. Lucas 22, versículo 31. E o Senhor disse: Simão, Simão, eis que Satanás tem desejado te ter, para vos peneirar como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando... Você vai repetir comigo essa parte B do versículo. Eu vou ler a parte A, você lê a parte B. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E tu... E tu, quando te converteres, fortalece os seus irmãos. Essa semana eu estava orando e eu sempre escolho uma canção para ser a canção da minha semana. E a canção que eu escolhi foi uma canção que eu nunca curti muito, mas eu coloquei essa canção e passou a ser a minha preferida. Quem já ouviu King of My Heart? Rei do meu coração. Rei do meu coração. Beleza, né? É que eu tento arriscar o inglês, às vezes eu passo vergonha. Sempre. Eu comecei a ouvir essa canção. E essa canção é muito profunda. Se você ler a versão original dessa canção, você vai ver que tem um pouquinho de diferença com a versão que foi gravada pelo Beyond Music, acho que é isso. E as outras versões que têm sido gravadas. Mas a parte que mais me chama a atenção, cara, é que ela enfatiza na canção: você nunca me deixará sozinho. Você nunca me deixará sozinho. Ou, tu não me deixarás jamais. Eu parei para pensar um pouquinho nessa canção. E no mês de março, eu estava dentro de um quarto de hotel, lá no Nordeste, em Natal, e eu iria pregar naquela noite. E aquele dia eu estava um pouco para baixo, e eu comecei a ler um pouco a Bíblia. E eu me lembrei, cara, dessa mensagem, que eu preguei essa mensagem quando eu tinha 20 anos de idade, já estou com 25. Chegando naquela fase rumo aos 30. E eu nunca fui um cara desesperado para nada. Porque o desespero, ele tem uma diferença da ansiedade. Ok? Quem é desesperado quer as coisas para ontem, mas ele quer na base do braço. Quem é ansioso não, ele quer que tudo venha até ele, mas eu estou falando da ansiedade não como doença, eu estou falando uma ansiedade como temperamento, ok? Existe uma certa diferença. E um cara ansioso, ele está pensando na reunião de quarta-feira, sendo que ele está no sábado. E ele está antecipando aquele sofrimento, ele está antecipando o que ele vai falar, ou que ele vai brigar, porque tem dessas também. Mas enfim, o cara ansioso, cara, ele é um cara que ele quer as coisas no colo dele, do jeito dele e na hora dele. Só que nem por isso ele vai atrás. Já o desespero, na hora do desespero, você faz o que você quiser. E eu estava lendo, e eu falei, cara, eu preguei essa mensagem quando eu tinha 20 anos de idade, e eu nem lembro mais o que eu falei, porque eu sei que muita coisa mudou na minha mente.
Aí eu comecei a ler e Jesus começou a falar no meu coração. E esse texto, cara, é um texto que ele é no mínimo chocante. Jesus está com os discípulos à mesa. Ele olha para os seus discípulos e ele diz assim, se dirigindo a Pedro: Simão, Simão, o diabo tentou peneirar vocês como trigo. Aí Jesus olha bem no olho de Pedro e diz assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Aí depois, quando tu se converteres, a hora que eu li essa palavra aí, eu quase chamei Jesus de Genésio. Como assim? Alguém que andou 3 anos e meio com Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: quando eu subir, você vai se converter de verdade. Como que alguém anda com Jesus e não se converte? Me responde. Como que alguém anda lado a lado de Jesus? Como alguém anda com Jesus para cima e para baixo? Como alguém carrega a mensagem do Evangelho e não é convertido? Me responde. Essa foi a minha dúvida lá no hotel. E eu comecei a chorar. E eu olhei para mim e eu falei assim: será que eu sou convertido? Ou será que eu só estou andando com Jesus? Prometo que vai ficar legal daqui a pouco, tá? Deixa eu só entrar aqui. E eu, sinceramente, eu me escandalizei com essa palavra. Eu sabia que Pedro tinha lá seus altos e baixos, mas cara, Jesus fala para ele: quando você se converter, fortalece os seus irmãos, porque o diabo tentou peneirar vocês. Jesus, quando ele passou por aqui, ele vocacionou algumas pessoas para andar do seu lado. Ele encontrou Natanael sentado debaixo de uma figueira, um cara extremamente religioso. Ele encontrou Judas Iscariotes. Ele encontrou Bartolomeu. Mas existiu um cara que foi talvez a conversão mais, entre aspas, mais citada, mais comentada de todos, que está lá em Lucas capítulo 5. Estão lá 3 ou 4 pescadores, também pecadores profissionais. Aí chega um nazareno de 1,80 m de altura e olha para eles, e eles olham as redes, ele olha a rede e a rede está vazia. E eles olham para Jesus, Jesus olha para eles e Jesus fala assim para eles: ó, joga de novo essa rede aí. E Pedro diz: Jesus, aliás, Senhor, nós pescamos a noite inteira e você quer vir falar para a gente jogar a rede? Mas tá bom. Aí a Bíblia diz, Pedro diz para Jesus: segundo a sua palavra eu lançarei a rede. Pedro não está sendo respeitoso com Jesus nessa passagem. Ele ainda não conhecia o mestre. Ele estava querendo dizer assim: segundo a sua palavra, bonzão, eu vou jogar para você ver que lá não tem nada. Eu vou jogar a rede para você ver que realmente ali não tem nada, porque a gente ficou a noite inteira dentro desse barco aí pescando e a gente não vai conseguir vender nada hoje. Aí de repente eles puxam a rede, aquele monte de peixe. Aí o cara que já tinha olhado para Jesus com desconfiança se ajoelha e diz: sai daqui, porque eu sou um homem pecador. Aí Jesus olha para eles assim. A história conta que
eles pegaram todos os barcos, encostaram os barcos, olharam para Jesus e ficaram esperando uma palavra. Depois de Jesus ter falado com eles. E Jesus disse: me sigam. A Bíblia diz que deixando tudo, seguiram a Jesus. E desde então, Pedro é um dos mais íntimos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, e dentre os 12, ele tinha 3 que andavam mais com ele, que conheciam mais ele de perto, que era Pedro, Tiago e João. João era aquele mais romântico, aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus e ouvia as batidas do coração de Jesus. Pedro já era aquele que falava demais. Eu estudei um pouco da psicologia da vida de Pedro, e eu descobri que Pedro tem um temperamento muito semelhante a alguém que eu conheço muito, eu. Pedro é sanguíneo. Alguém já estudou sobre isso? Deixa eu ver, levanta a mão. Muita gente, eu sei, gente, eu sei. Coincidentemente, adivinhem quem era o discípulo de Jesus mais equilibrado? Alguém chuta? Quem? Mentira. Sabe por que não era João? Uma vez João pregou, o povo não recebeu a palavra, sabe o que ele falou? Jesus, posso mandar fogo em todo mundo aí, igual Elias fez? O equilibradinho que você acha, tá? Isso dá uma palavra, cara. Mas o discípulo, segundo a psicologia, mais equilibrado de Jesus se chamava Judas Iscariotes. Ele era tão equilibrado que Jesus escolheu Judas para ser o seu tesoureiro. Vamos lá. Jesus passava todos os dias por uma cidade, ok? Jesus fazia muito exercício físico porque ele andava muito. Se você imagina todas as vezes que ele pregava em alguma cidade, e o povo queria agradar ele de alguma forma, e com certeza a grana entrava e ele, sem olhar, passava para Judas. Porque Judas era equilibrado, Judas era muito culto, tinha vindo de uma região onde havia muita cultura, e ele se sobressaía intelectualmente sobre quase todos os discípulos, menos sobre Mateus, porque Mateus era um cobrador de impostos que conhecia toda a cultura hebraica, toda a cultura romana, e além de tudo, Mateus era alguém, cara, que era muito rico. Para você ter uma noção, Mateus era cobrador de impostos igual Zaqueu, só que eles avaliam que a fortuna de Mateus era infinitamente maior do que a fortuna de Zaqueu. E quando Jesus chamou Mateus de Levi e falou, segue-me, a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu. Então, quando Jesus tem esses 3 mais chegados, coincidentemente foram os 3 que mais estiveram com Jesus, e Pedro, com esse comportamento sanguíneo, alguém muito impulsivo, alguém que faz para depois pensar, alguém que sempre está em destaque, seja pelo lado positivo ou pelo lado negativo, é lógico. Ele começa a conhecer mais o mestre. Tanto é que é para Pedro e para mais 2 discípulos que Jesus aparece no Monte da Transfiguração, que é uma das passagens mais fantásticas das Escrituras. Mas aí o que acontece? Pedro anda muito com Jesus, só que as coisas com Pedro começam a ter uma oscilação. Pergunta por quê? Porque Pedro confiava demais em si mesmo. Agora eu vou entrar nas partes que mais vão doer o nosso coração. Segundo os historiadores, nós concluímos que Pedro foi um típico homem do campo, uma pessoa simples, direta e impulsiva. Parece que ele também possuía uma aptidão natural para exercer liderança.
talvez por ser caloroso, vigoroso e normalmente comunicativo. Beleza, Pedro sanguíneo. Uma certa vez, Jesus está com os seus discípulos, aí surge um zum 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 na roda, e Jesus fala assim para os discípulos: ei, quem estão dizendo por aí que eu sou? Aí uns estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é um poderoso profeta. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí se levanta quem? Pedro. Ele diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro com uma cara assim. Aí Jesus diz para Pedro: também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, carral, eclésia, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro tem o seu momento de ápice com Jesus. Até que ela disse, tá aí? Me ajuda, por favor. Eu enjoei do Oceans. Um pad, por favor. Imagina você, Jesus olhar para você e diz assim: bem-aventurado é você, Simão, pois quem te revelou isso não foi a carne, mas foi o Espírito. Imagine o grau de orgulho de Pedro ouvindo isso da boca do mestre. Ele disse que a igreja vai ser estabelecida por mim, através de mim. Não, Jesus não disse isso. Talvez Pedro entendeu isso, mas Jesus estava dizendo sobre essa pedra, original Petros, grego, que significa que a igreja, cara, é algo que é construído de uma forma que ninguém pode destruir a história da igreja, cara. O mundo tenta acabar com a igreja há mais de 2000 anos e a igreja continua de pé, somente aguardando o dia da volta do amado. Aí você imagina comigo o ápice de Pedro: te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok. Aí Jesus está falando para os discípulos: mas convém que eu seja entregue na mão dos pecadores. Aí Pedro, o bem-aventurado, sobre essa pedra, diz assim para Jesus: Jesus, tenha piedade de você, Jesus, tenha pena de você, você é tão franzido, Jesus, você acha que você tem poder? Não, tenha piedade. Aí o mesmo cara que havia sido chamado de bem-aventurado, Jesus olha para ele e diz assim: Satanás. Aí você imaginou o ego de Pedro, estava aqui. Aí Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Como será que é ser chamado de bem-aventurado em um minuto e no outro está sendo chamado de Satanás? Alguém sabe o que é isso? Eu não sei, mas Pedro sabe. E ele tinha muitas oscilações. Aí Jesus disse: beleza, edificarei a minha igreja. Aí Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Só que aí Pedro não para por aí. João capítulo 13, a Bíblia diz que Jesus juntou algumas toalhas lá e começou a querer lavar os pés de todos os discípulos. Aí quando ele vai lavar o pé de Pedro, Pedro olha para Jesus e diz assim:
o meu pé o Senhor não vai lavar. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: ah, é bonzão? Se eu não lavar o seu pé, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro diz assim, acho que ele pensou assim: cara, eu ando com ele, eu durmo quase perto dele e ele vai me falar que eu não vou ter parte com ele. Aí ele olha para Jesus e fala assim, eu gosto de algumas bíblias com linguagem de hoje, que tem uma bíblia que fala assim, porque o texto na NVI, na King James vai dizer assim: Jesus, então lava meu corpo todo. Tem algumas bíblias que dizem assim: Jesus, então me dá um banho. Já imaginou essa cena, cara? O meu pé o Senhor não vai lavar, não. Se eu não lavar o seu pé, simples, Pedro, só isso, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro diz assim: ah é? Então me dá um banho, lava o meu corpo inteiro. Aí Jesus fala assim: não, só os pés basta. E Jesus tinha dito algumas palavras para Pedro e para os discípulos, porque as maiores revelações, como eu disse para vocês, Jesus não disse para as multidões, Jesus dizia para os 12. E ele olhou uma certa vez e ele disse assim: aquele de vocês que me negar diante dos homens, eu negarei vocês diante do meu Pai. Vocês estão comigo ainda? Sei que está dando sono, mas a gente vai chegar lá. Eu vou correr aqui. Quando Pedro ouve essas palavras, você imagina: nunca vou negar o mestre. Nunca, jamais. O tempo passa e Pedro continua se destacando. Jesus está andando, aliás, os discípulos estão no barco, Jesus está vindo lá no mar com as ondas açoitando o barco. E eles olham e de repente eles veem um homem caminhando sobre as águas. Aí eles gritam: é um fantasma. E ficam todos atemorizados. Sabe por que eles acharam que era um fantasma? Eu vou te explicar. Aquele mar onde Jesus estava, segundo Flávio Josefo, as ondas, quando estavam na sua altura máxima, quando haviam tempestades, elas chegavam a 7 metros de altura. Aí você imagina Jesus por cima das ondas. Jesus não estava simplesmente caminhando sobre as águas porque estava uma tempestade. Jesus estava vindo no meio da tempestade por cima das ondas, cara. Aí Pedro diz: é um fantasma. Os discípulos dizem: é um fantasma. Aí Jesus disse: ei, sou eu, não temais. Aí Pedro, sempre Pedro falava, cara. Ele não se omitia, ele diz: ah é? Então se é o Senhor, manda eu ir ter com você. Aí Jesus, nossa, de novo ele: vem Pedro. Aí Pedro caminha sobre as águas. Me fala aí, um homem que caminhou sobre as águas a não ser Jesus, além de Pedro. Me explica, Einstein. É Newton, né? Me explica, Newton. Quem anda sobre as águas a não ser Jesus e Pedro? E na passagem dos discípulos, eu perdi essa pérola aqui, eu vou contar para vocês. Quando Jesus está lavando o pé e Pedro pede para Jesus dar um banho nele, sabe por que Pedro não queria que Jesus lavasse os pés dele? Não é porque Pedro era bonzinho. Imagine você caminhar por um deserto árido, que era o deserto da Palestina, por mais de 5 a 6 horas por dia. Imagine só o seu pezinho com aquelas sandálias, como estaria bonito e cheiroso. Obrigado. Sabe o que Jesus nos ensina com isso?
as maiores sujeiras da nossa vida, nós não deixamos Jesus colocar a mão, mas é nas maiores sujeiras da nossa vida que Ele quer se dobrar e lavar os nossos pés e tirar a nossa sujeira, porque segundo Ele, nós somos santificados e justificados por Sua graça. Aonde ninguém tem coragem de pôr a mão, Pedro, eu tenho coragem de pôr a mão. Na sua sujeira, no seu pecado, eu tenho coragem de pôr a mão. Pensa em um cara desequilibrado. Pensa em um cara que tinha suas oscilações, até parece alguém que eu conheço. Só que sabe o que era a diferença de Pedro para os outros discípulos? Era que Pedro fazer bem ou fazer mal, ele fazia tudo com intensidade. Quando a igreja de Éfeso, João escreve para a igreja de Éfeso, João diz: a programação de vocês está legal, vocês têm boas obras, vocês não suportam os falsos profetas, vocês têm uma rotina muito legal na igreja de vocês, só que eu digo uma coisa para vocês: vocês abandonaram o primeiro amor. A Bíblia diz que nós amamos Jesus porque Ele nos amou primeiro. Então eu posso chamar Jesus de nosso primeiro amor. Então João estava querendo dizer para a igreja de Éfeso: vocês são legais, vocês fazem as coisas bem, vocês até fazem com excelência, mas vocês abandonaram Jesus. É fazer as coisas para Jesus sem Jesus. É você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É você pregar, é você ganhar almas em todos os lugares. E você ver a sua família partir, talvez até sem salvação. Mas eu quero dizer para vocês hoje aqui, cara, que as nossas falhas e os nossos erros não nos impeçam de ser intencionais. Nós precisamos ser intencionais, cara. Certo pensador disse: se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vai te levar. Mas se eu sei de onde eu vim, onde eu estou e para onde eu vou, eu entendo que o céu não é o meu destino, o céu é a minha origem. By Luiz Hermínio. Que os seus pecados, que as suas falhas não te impeçam de ser intenso. Pedro, ele sempre errou pela sua intensidade e não pela sua falta de vontade. Aí Jesus está nesse versículo que eu li aí, e ele diz para os discípulos: o diabo tentou peneirar vocês como trigo, mas você, Simão, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. E antes disso, Pedro já tinha dado provas de que o amor que ele sentia por Jesus era algo extraordinário. Pedro amava muito Jesus, cara. Pedro estava disposto a matar e a morrer por Jesus. Mentira, Jair, ele era covarde. Quem disse que Pedro era covarde? Sabe no episódio do Getsemane, quando os soldados chegam para prender Jesus, e Pedro arranca a espada e dá na orelha de Malco? Lembra disso? Você acha mesmo que ele queria acertar a orelha? Só se ele for muito bom. Ele queria mandar Malco para o inferno, cara. Por quê? Porque tocaram no maior amor da vida dele, que era Jesus. Pedro nunca foi covarde. Nunca aceite dizer que Pedro foi covarde, porque Pedro nunca foi covarde. Daqui a pouco eu vou te explicar melhor por quê. Ele nunca errou pela sua falta de intensidade. Aliás, ele nunca errou pela sua falta de vontade. Ele sempre errou pela sua intensidade. Eu trabalhei com um cara muito exigente e ele dizia para mim: eu prefiro que você faça
e faça errado do que você não faça. O que nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo? Está sendo intencional? A gente está sendo intenso naquilo que a gente está fazendo? A gente está tendo intensidade? Intencionalidade e intensidade, duas palavras que caminham juntas. Nós precisamos ser intencionais, cara, em tudo, em tudo. A vida com Jesus é uma vida que é feita para viver com propósitos. Nós não podemos deixar, igual o Zeca Pagodinho fala, a vida nos levar, cara. Eu sei onde eu quero chegar. Você sabe onde você quer chegar. Então nós precisamos nos posicionar como filhos. E Pedro, a vida inteira, pecou por sua intensidade. Uma certa vez, Jesus está em um discurso, e eu estou partindo para o final, prometo. Jesus está no seu discurso mais pesado. E ele diz para a multidão: vocês estão aqui buscando um pão. Que esse pão é um pão que vocês se alimentam. Mas depois vocês têm fome de novo. Jesus está dizendo para os discípulos assim, para as pessoas que estavam ali, para várias pessoas que estavam acompanhando esse discurso. Porque a multidão estava esperando que Jesus multiplicasse os pães. Porque Jesus sempre era camarada. Uma certa vez, os discípulos falaram para Jesus: Jesus, vamos despedir a multidão. Jesus falou: calma aí que vai ter comida. Vai ter lanche para todo mundo ainda. Eles estavam acostumados com Jesus multiplicando os pães. Eles estavam acostumados com as curas de Jesus. Eles estavam acostumados com Jesus ressuscitando os mortos. Mas quando Jesus falou assim: quem de vocês quiser comer de um pão, que vocês nunca mais terão fome, comam de mim, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os discípulos olham um para os outros assim. Aí eles dizem: duras são as palavras dele. Quem pode suportar esse monte de coisa que ele está falando aí? Eu achei que ia ter um banquete aqui. Da última vez ele deixou 12 cestos para os discípulos ainda, para os discípulos se esbaldarem de comida. Mas Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os discípulos dizem: esse discurso é duro. Aí de repente, algumas pessoas viram as costas e vão embora. Aqueles famosos que buscam somente Jesus por aquilo que ele pode fazer e não por quem ele é. Aí Jesus não quis massagear o ego de ninguém. Jesus não voltou o texto e disse assim: bem-aventurado os humildes de espírito. Ele não trocou o sermão. Ele não adaptou o sermão à situação. Aí ele olhou para os discípulos, para os 12, e disse assim: e vocês? Querem ir embora também? Todo mundo quieto. Quem se levanta? Quem se levanta? Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: vamos fantasiar uma situação aqui. Jesus, foi meio pesado, até porque eu estou com fome. Foi duro. Ainda mais que agora esse povo foi tudo embora aí, ó, e só tá a gente aqui com você. Mas para onde nós iremos? Para quem nós iremos? É só você que tem as palavras de vida. É só você que pode nos libertar de tudo, inclusive de nós mesmos, do nosso velho Adão. É você, Jesus. Jesus disse: vocês não querem ir embora. Aí Pedro está vendo os discípulos, talvez os discípulos olhando com cara feia para Jesus, e Pedro diz: não.
Jesus, para onde nós iremos? Para quem nós iremos? É só o Senhor que tem as palavras de vida eterna. É só o Senhor que pode nos libertar. Ele nunca pecou por falta de paixão. Ele sempre pecou por intensidade, cara. Mas a Bíblia diz que nessa noite que Jesus fala com os discípulos, ele fala com os discípulos e ele diz: um de vocês vai me trair. Aí depois ele diz: um de vocês vai deixar tudo aquilo que eu ensinei para vocês e vai me trair. Aí Pedro abre a boca de novo. Intensidade. Ele diz: Jesus, se for necessário, eu vou com você até a morte. Aí Jesus disse: ele podia ter ficado quieto dessa vez, cara. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, essa noite, ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me... Pedro guarda essa palavra. Aí Pedro está indo por um caminho, Jesus estava sendo levado para ser crucificado. Aí chegam em Pedro e falam assim: cara, vem para cá, vem para cá. Aí olham para ele e dizem assim: você não é aquele que andava com aquele Galileu? Aí ele falou: não, tá louco? Nunca nem vi, nem conheço. Aí depois ele está passando por outro lugar, alguém diz assim: ei, você andava com ele, você é um deles. Aí Pedro diz assim: nunca vi esse cara na minha vida, é mais um pobre coitado sendo crucificado. Aí ele vê de novo. Aí alguém diz assim: até o teu jeito de andar é parecido com ele. Sabe por quê? Quando a gente anda muito com Jesus, a gente vai se parecendo mais com ele. Isso é automático. Aí olham para Pedro. Aí quando ele nega pela última vez, o galo canta. Fica de pé. Nossa, Rafa, eu já passei do horário faz tempo. Ai, meu Deus. Nunca fiz isso, hein? Desculpa. Mas amém. Vai valer a pena. O galo canta. Imagina a cabeça de Pedro. Moeu. Aí agora, eu quero que você imagine comigo essa história. Pedro negou Jesus. Aí quando Jesus está lá em cima da cruz, quando Jesus está em cima da cruz, quem que estava aos pés da cruz ali com Jesus? Alguém lembra? Quem? João e Maria? Tá, beleza. Mas cadê os outros discípulos? Cadê os outros discípulos, gente? Por isso que eu defendo essa tese. Pedro pecava pela sua intensidade. Pedro foi o único que falou que ia com Jesus até a morte. Mas o único que estava com Jesus até a morte foi João. Só que todos os outros vazaram também.
Só quero dizer para você uma coisa. Pedro, quando Jesus morre, ele entra em uma depressão profunda. Se você olhar o texto, você vai ver que Pedro entrou em uma tristeza profunda. Segundo alguns historiadores, durante esses 3 dias, Pedro ficou de canto e Pedro recebeu muitas palavras de acusações. Pergunta de quem? Pergunta de quem? Dos discípulos. Aí você imagina comigo essa história agora. Judas tinha acabado de se suicidar. Imagine os pensamentos que estavam passando pela cabeça de Pedro naquele momento. Imagina comigo. Os mesmos espíritos que rondaram Judas, que fizeram Judas se suicidar, talvez estavam na cabeça de Pedro. Aí sabe o que Pedro faz? E agora tem uma parte muito gostosa aqui, que você vai, com certeza, seu coração vai vibrar. Pedro volta a pescar. Ele volta para a sua velha vida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. A Bíblia não diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus? Esse tudo, segundo historiadores, os barcos de Pedro eram especiais para a pesca e valiam muito dinheiro. Só que como que ele volta a pescar se ele tinha deixado tudo? Só na vara? Alguns discípulos vão até ele para pescar também. E a história se repete. Só que agora eu abro um parêntese aqui. Pedro deixou tudo para seguir a Jesus. Só que Pedro esqueceu de fazer uma coisa. Ele esqueceu de afundar os barcos ao invés de deixá-los encostados. Toda vez que você tiver uma decepção na sua vida, se os seus barcos estiverem encostados, você voltará para a sua velha vida. Só que quando eu escolho seguir a Cristo, os meus barcos precisam ser afundados e as minhas carroças precisam ser queimadas. Sabe por quê, cara, que eu estou te falando isso? Porque os seus pecados, eles jamais vão fazer com que o amor de Deus por você diminua. Mas eu quero dizer para você que você pode hoje afundar esses barcos ao invés de deixá-los encostados na proa. Você pode queimar suas carroças ao invés de deixar suas carroças só esperando o dia que você tiver uma decepção, cara. Só que quando Pedro tem a sua decepção, volta para a sua velha vida, eles estão pescando e eles não pegaram nada a noite inteira de novo. Aí chega um galileu e diz para eles: ei, dá alguma coisa para a gente comer. E eles dizem: a gente não tem nada. Imagina a mente de Pedro, cara. Negou o mestre, voltou para sua velha vida. Ele esqueceu que Jesus disse que a igreja estava sobre ele, como um simbolismo. Ele esqueceu tudo que Jesus tinha falado para ele e voltou para sua velha vida. Ele esqueceu até que Jesus disse que ao terceiro dia ia ressuscitar. Mas uma coisa, cara, é muito especial nesse texto. A Bíblia diz que os discípulos sabiam que era o mestre, mas eles não se aproximaram do mestre.
Aí quando o mestre senta com eles à mesa, e quando Pedro olha para aquele que ele negou 3 vezes, cara, imagine Pedro. Jesus, eu te neguei, mas pelo amor de Deus, não. Imagine Pedro tentando se justificar para Jesus. Imagine Pedro tentando olhar para Jesus e dizer assim: pelo amor de Deus, me perdoa, eu não queria fazer isso, mas na hora ali eu tive um impulso. Só que antes de Pedro falar qualquer coisa, Jesus olha para Pedro e diz assim: eu só quero saber de uma coisa, Simão Barjonas. Você me ama? Mas eu te neguei. Pedro, você me ama, Pedro? Você me ama, Pedro? Jesus, é claro que eu te amo, Jesus. E pela última vez Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Aí Pedro disse: Jesus, é claro que eu te amo. É claro que eu te amo. Aí sabe o que Jesus disse para ele? Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Cara, os seus pecados jamais vão te impedir de viver o seu propósito, cara. Pedro queria depender do amor dele por Jesus, e ele não se deixou ser amado por Jesus. Mas Jesus disse para ele: Pedro, se você me ama, se você realmente me ama, Pedro, não faça nada para mim, mas apacenta, cuida das minhas ovelhas, cuida, Pedro, cuida das minhas ovelhas, cara. Nós não devemos jamais desistir dos pecadores, cara. Jesus não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de Pedro, cara. Ele não desistiu. Charles Spurgeon disse: se os pecadores quiserem ser condenados, que sejam, mas que eles vão para o inferno passando por cima de nossos corpos. Sabe por quê? A Bíblia diz: filhinhos, pelos quais eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Paulo usa a maior de todas as dores para dizer: nós precisamos sofrer pelos pecadores. Billy Graham diz: a Bíblia não manda que os pecadores vão à igreja, a Bíblia manda que a igreja vá atrás dos pecadores. Quero dizer para você hoje, cara, que a sua intensidade pode até fazer você errar, mas eu quero dizer para você: Jesus não está perguntando o seu pecado hoje, Ele está perguntando para você: filho, você me ama? Filho, você me ama? E o primeiro convite que eu faço aqui: você que ainda não recebeu a Jesus como seu Salvador, você ouviu essa palavra, você se identificou, e você hoje quer recebê-lo como seu Salvador, levanta sua mão. Há alguém aqui? Há alguém? Vem pra cá, mano. Alguém aqui dá um abraço nele, o cara tá em lágrimas aqui, cara. Os pecadores serão condenados, que eles passem para o inferno, mas não antes de passar por cima dos nossos corpos. Tem mais. Segura aí. Agora eu quero falar com você. Você se sentiu até hoje distante da casa do seu pai. Eu não estou falando de igreja, eu estou falando que você se sentiu distante do coração de Jesus e você não se sentiu mais amado por Ele. Jesus hoje está falando para você o seguinte: filho,
Os seus pecados não definem quem você é. O que define que você é o que eu penso sobre você. E o que eu digo para você: você é amado, você é escolhido e eu te amo. Você que está afastado de Jesus e quer hoje receber Ele no seu coração novamente, sai do seu lugar, vem para cá. Existe alguém? Levanta a sua mão. Você que está afastado dos caminhos, tem mais ali. Jesus está fazendo algo incrível hoje aqui, cara. Tem mais alguém? Você estava afastado do coração de Jesus e hoje você quer voltar para Ele, você quer voltar para Jesus, você quer entregar novamente seu coração para Ele. Levanta a sua mão, levanta a mão. Mais alguém? Existe mais alguém? Existe mais alguém aqui? Cara, eu não sei que música que está tocando no céu, mas eu sei que a festa está rolando, cara. Está voltando para Jesus? Está voltando para Jesus? Aplaude Jesus por mais uma alma que está se erguendo aqui. Nós iremos atrás dos pecadores. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. E eu quero dizer para você que ficou aí no seu lugar, cara: se você ama Jesus, apacenta as ovelhas de Jesus, cuida das ovelhas de Jesus, porque isso aqui que está acontecendo faz parte da última colheita. Está para acontecer a maior colheita de almas de toda a história. Seja o que for que Jesus está fazendo no Brasil, nós não ficaremos de fora. Enquanto essas pessoas aqui estão orando pelas pessoas que estão voltando para Jesus, você no seu lugar, se você ainda quiser receber Jesus, saia do seu lugar e venha para cá. É o único apelo que eu vou fazer hoje, porque se não houver salvação de almas, cara, isso aqui não vale nada. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Faça essa canção ecoar ao seu coração. Ele me deu um destino. Se você quer voltar para Jesus, venha para cá. De vinho, me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim. Saia do seu lugar correndo e dá um abraço nessas pessoas que estão aceitando a Jesus, voltando para Jesus. Dá um abraço, vem cá. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse:
segura. Vou acabar já. Vem aqui, Rafa. Vem do meu lado aqui já. Gente, eu vou acabar. Mas eu queria que você se abraçasse agora. Eu sei que você estava esperando que eu dissesse, você que oscila demais, você que se identificou com Pedro, vem pra frente. Eu sei disso. Mas cara, eu vou te falar uma coisa. Jesus está te abraçando nesse momento, e Ele está te dando intensidade e equilíbrio para você caminhar com Ele. A vida com Jesus, ela é muito mais do que sentir. A vida com Jesus, ela é viver. E Jesus te chama para viver um evangelho de renúncias. E você pode até falhar, você pode até errar, você é humano. Mas eu quero dizer para você, Jesus está te dando estabilidade para você seguir o seu caminho hoje. Você é Pedro? Beleza, Ele é Jesus e Ele não se esqueceu de você. Eu queria agora que você desse o maior aplauso da sua vida pelas almas que se receberam Jesus hoje aqui. Rafa, os pecadores virão, não antes da igreja buscá-los. Então eu quero encorajar você, cara, em nome de Jesus. Jair, eu não sei pregar o evangelho, eu não sei falar de Jesus. Billy Graham diz: nós somos as Bíblias que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está pregando. Eu quero crer e profetizar que muita gente que você nem imaginou na sua vida vai ver Jesus através de você. E eles virão, porque a igreja buscará os pecadores.